Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então vamos para o enunciado, pessoal. O que nós temos? O Antônio, o Daniel e o Marcos, eles fundaram uma sociedade de advocacia, com sede em São Paulo e filial em Brasília. Depois de se desentenderem, o Antônio ele constituiu uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede no Rio de Janeiro. E o Marcos, ele se retirou da sociedade. Então vamos fazer um resumo. O Antônio, Daniel e Marcos fundaram a sociedade, com sede em São Paulo e filial em Brasília. O Antônio, ele fundou uma sociedade unipessoal com sede no Rio de Janeiro. O Marcos, ele se retirou da sociedade. E o Daniel foi o único que permaneceu. A alternativa A está dizendo que o Daniel ele não é obrigado a ter uma inscrição suplementar em Brasília, porque a sede da sociedade de advogados ele está em São Paulo. E essa alternativa ela está errada, porque o artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto da OAB diz que quando o advogado ele constitui uma filial, ele tem que manter uma inscrição suplementar nesse estado. Então, olha só, quando nós temos uma filial, os sócios são obrigados a ter a inscrição suplementar. Então, a alternativa está errada, porque está dizendo o quê? Que não precisa, quando na verdade precisa. Se tem filial, tem que ter inscrição suplementar. A alternativa B está dizendo que o Antônio, pessoal, só para a gente relembrar, que é aquele que permaneceu na sociedade e ele ainda fundou uma sociedade unipessoal lá no Rio de Janeiro. Então, ele está dizendo que o Antônio ele tem que se retirar da sociedade que ele tem com o Daniel e com o Marcos. Por quê? Porque ele não poderia integrar ao mesmo tempo uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal. Essa alternativa ela vai estar errada, porque o artigo 15, parágrafo 4º, permite que um advogado ele participe de mais de uma sociedade ao mesmo tempo, mas ele coloca uma condição, que é essas sociedades elas não podem ter sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Então, ou seja, no caso, ele poderia continuar participando das duas, tanto da sociedade quanto ter a sua própria sociedade unipessoal. Por quê? Porque a sociedade unipessoal dele tem sede no Rio de Janeiro. Já a sociedade que ele tem com o Daniel e com o Marcos tem sede em São Paulo e filial em Brasília. Elas têm sede ou filial em locais diferentes. Portanto, ele pode integrar, sim, simultaneamente, tanto a sociedade que ele tem com o Daniel e com o Marcos, como a sociedade unipessoal que ele fundou lá no Rio de Janeiro. Então, a questão está errada, porque fala que ele deverá se retirar e que ele não pode integrar simultaneamente. Aqui, pessoal, fica atento. O critério é, não pode ter a sociedade simultânea se tiver sede ou filial na mesma área territorial. Como no caso, a sede ficava em São Paulo e a filial em Brasília, e a sede da sociedade unipessoal ficava no Rio de Janeiro, não há problema e por conta disso a alternativa ela está errada. Vamos lá, pessoal. A alternativa C está dizendo que, mesmo após o Marcos se retirar da sociedade, permanece o impedimento para que ele e o Antônio representem em juízo clientes com interesses opostos. E a alternativa, pessoal, ela também vai estar errada, porque essa vedação ela existe enquanto os sócios permanecerem na mesma sociedade, né? O que é uma coisa óbvia, né, pessoal? Você já imaginou dois sócios de uma mesma sociedade, cada um defendendo em juízo um cliente com interesses opostos, né? Há um conflito muito grande de interesses e isso não seria viável para uma sociedade de advogados. Então, mas qual que é o critério aqui? É que isso seja, né, que os advogados pertençam à mesma sociedade. E no caso, o Marcos ele se retirou da sociedade. Portanto, ele não mais pertence à mesma sociedade que o Antônio.
Logo, ele não tem mais nenhum impedimento. Portanto, a alternativa está errada porque diz que permanece o impedimento enquanto ele não existe mais. Por quê? Porque eles não são sócios da mesma sociedade. E por fim, a alternativa D, ela está colocando que se caso o Antônio também se retirar da sociedade, aí o que vai acontecer? Vai ficar só o Daniel, porque o Marcos já saiu. E se o Antônio também sair, vai ficar só o Daniel. E a alternativa está dizendo que a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advocacia. E essa alternativa está correta. Primeiro por quê, pessoal? Se a sociedade eram 3, 2 saíram, só ficou 1. Então, ela vai se tornar uma sociedade unipessoal, ou seja, só tem um único sócio. E se é uma sociedade unipessoal, o artigo 16, parágrafo 4º, exige a nomenclatura dessa sociedade, a denominação dessa sociedade seja formada pelo nome do titular com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Então, se for sociedade unipessoal, a denominação dela deve ser formada pelo nome do titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Então aqui está certo por quê? Porque ele disse que a denominação seria Daniel Sociedade Individual de Advocacia. Então a alternativa ela está correta. E chegou a hora da nossa revisão. O tema foi Sociedade de Advogados. Nós vimos que em caso de criação de uma filial, constituição de uma filial, os sócios precisam fazer a inscrição suplementar, que a participação em mais de uma sociedade ela é permitida desde que não seja na mesma base territorial, que sócios de uma mesma sociedade são impedidos de representar clientes diferentes com interesses opostos, e que a denominação de uma sociedade unipessoal tem que constar o nome do titular, pode ser só o nome completo ou não, e com a denominação Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então, pessoal, como sempre, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e o link da prova e do gabarito estão na descrição. Até a próxima!